foi nosso ministro, há poucos meses foi nosso ministro do Supremo. Então, a história do senhor precede suas ideias, a sua importância e relevância na nossa República. Eu quero mencionar, se o senhor me permitir, uma frase atribuída a Thomas Jefferson, que diz o seguinte: o preço da liberdade é eterna vigilância. Quero também mencionar uma opinião do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes em 2008. O ministro Alexandre de Moraes, muito feliz nessa frase, disse o seguinte: quem não quiser ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça a exercer cargos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente constitucional. Por último, quero ler para o senhor algo que o senhor deve ter de cor e salteado, como ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, uma vez ministro, sempre ministro, né, como o senhor já bem disse. Artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer, ministro, de suas opiniões, palavras e votos. E pulo para o inciso 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações prestadas em razão do exercício do mandato, etc, etc. Aonde eu quero chegar, o senhor já sabe. Poder 360. Van Hatten é indiciado pela Polícia Federal após criticar delegado em plenário. E o senhor, ministro, com todo respeito à sua equipe aqui, segundo o artigo 144, inciso 1º, a Polícia Federal é subordinada ao senhor e ao presidente da República, né? Então, não há dúvidas e não tem interpretações possíveis do artigo 53, que é muito curto e muito claro, invioláveis civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, diante disso, e não vou falar só do Marcel Van Hatten, senhor ministro, mas lembrá-los de Daniel Silveira, Nicolas Ferreira, Cabo Gilberto Silva e Eduardo Bolsonaro, que se não foram indiciados, saiu na imprensa que haveriam indiciamentos por parte da Polícia Federal. Então, diante de tais evidências de abuso de poder e uso político de instituições, o senhor ministro da Justiça pode nos explicar quais foram os critérios utilizados para autorizar a abertura de um inquérito contra o deputado Van Hatten e demais? E por que não foi respeitado o devido processo constitucional, como a comunicação ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que, aliás, quero aqui enaltecer a postura dele, que foi, gostaria que o meu presidente, né, como presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, tivesse feito algo semelhante, mas o Lira fez uma manifestação louvável de defesa à prerrogativa parlamentar, e, acima de tudo, a respeito da Constituição Federal. Então, eu queria perguntar ao senhor respeitosamente sobre isso. Segunda questão, também tratando aí de segurança pública, senhor ministro, tem uma matéria, inclusive saiu no G1 e também na Revista Oeste, que o governo Lula, logicamente o Ministério da Justiça, vai afrouxar abordagens policiais e rediscutir emprego de arma de fogo, gerenciamento de crise, busca pessoal e domiciliar, uso de algemas, lesão e morte decorrente de uso de força e criação de um comitê de monitoramento de uso da força. Lembrando, ministro Lewandowski, que como existem hoje políticas de desencarceramento, conversa de governistas falando em uma humanização de crimes, né? Como se hoje as pessoas não estivessem morrendo por causa do celular, inclusive uma fala muito infeliz do senhor presidente da República, dizendo que vai comprar uma cervejinha, deixa o cara, não posso aceitar pessoas morrendo porque roubaram um pequeno celular. Ou seja, uma postura inaceitável, né? Então, diante dessa evidente preocupação, inclusive das forças policiais que nos trouxeram isso e demonstraram muita preocupação sobre a segurança jurídica sobre essas abordagens, né? Então, preocupação com a possível fragilização das forças de segurança em um cenário já tão marcado pelo aumento de criminalidade, fragilidade, o senhor pode explicar como essa flexibilização proposta no decreto pode garantir a proteção da sociedade e, acima de tudo, dos policiais? Essa é a minha segunda pergunta para o senhor.
Também, senhor ministro, eu estou sendo assim o mais rápido possível, eu sei que o senhor está aqui com toda a boa vontade com a sua equipe, tem outros senadores para falar. Outra preocupação que eu tenho, também uma matéria na imprensa, senhor ministro, antagonista, que diz o seguinte, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública utilizou apenas 17% do orçamento previsto para o fundo penitenciário, assim como executou apenas 18% dos recursos ao Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O senhor já até abordou isso. E a Folha de São Paulo, senhor ministro, são matérias jornalísticas, tá? Se o antagonista é a Folha Raro, aí realmente eu preciso que eles precisam se corrigir. Mas diz o seguinte, Folha de São Paulo, em 13 de julho do corrente, que os estados, senhor ministro, acumulam 2,8 bilhões para a segurança pública e não conseguem gastar. Por quê? Por conta da burocracia imposta pela União e pelo Ministério da Justiça para executar esses valores que estão represados. Gostaria que o senhor pudesse nos explicar ou dizer o que está sendo feito para que esses recursos sejam exigidos. Afinal de contas, há muitos anos que segurança pública não era tema, por exemplo, em Santa Catarina, de preocupação. Hoje, catarinenses, que é o estado mais seguro do Brasil, segundo também pesquisas, está preocupado com segurança pública. Imagina o restante do país, né? Eu ia falar aqui sobre vazamentos seletivos do que se refere ao presidente Bolsonaro, mas eu vou deixar isso para o Flávio aqui, que eu tenho certeza que abordará. Denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-ministro de Direitos Humanos não está andando, ministro, está muito devagar. E parece, né, segundo também matérias do R7, e a coluna Guilherme Amado diz que houve uma procrastinação, logicamente por se tratar de um membro do governo Lula. Então eu queria saber a quantas anda. E por último, vou deixar meus colegas também participarem, senão vira aqui um monólogo, né? E uma preocupação, né? Retorno a mencionar ao Thomas Jefferson o preço da vigilância, o preço da liberdade e eterna vigilância. E eu fico sinceramente pasmo com informações como essa, de que o nosso ministro, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, está perseguindo um jornalista que é um ícone do jornalismo brasileiro e que tem profundo respeito da direita e da esquerda, independente de ideologias, que se chama Alexandre Garcia. Sabe qual foi o crime de Alexandre Garcia para Jorge Messias acionar a Polícia Federal do doutor Andrei para perseguir Alexandre Garcia? Porque ele expôs uma opinião de que as enchentes do Rio Grande do Sul tinham sido agravadas devido a má execução nas barragens, abertura e fechamento de comportas. Saiu no Globo 11 de 9 de 2023. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou nessa segunda-feira que pediu investigação sobre o jornalista Alexandre Garcia por divulgação de informações falsas a respeito da tragédia do Rio Grande do Sul. E eu queria saber com o senhor, com o doutor Andrei, como que está essa investigação, né, contra jornalistas, não só contra ele, mas outros, mas especificamente contra Alexandre Garcia. E aqui eu me despeço agradecendo profundamente a presença do senhor, doutor Andrei, doutor Marlos Sarrubo, doutor André Garcia, nosso amigo representante da PRF, e meu amigo Manuelzinho, qual tivemos já algumas experiências no passado do governo anterior, qual fui parte, tivemos experiência na CGU, eu tenho profundo respeito e admiração pelo Manuel. Obrigado, senhor ministro. Bastante uma acusação bastante grave, mas que eu já repeli, que a Polícia Federal está atuando de forma direcionada, sobretudo contra determinadas pessoas que são alvos de inquérito. Mas eu queria dizer para os senhores que eu respeito da forma mais absoluta e fui sempre um defensor da liberdade de expressão, mas em todos os sentidos, restrita, digamos assim, dos parlamentares, com fundamento no artigo 53 da Constituição. Porque senão não haveria democracia, se o parlamentar não pudesse fazer as críticas, não é, republicanas a partir da tribuna. Mas quero dizer às senhoras e aos senhores também que o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência pacífica, assentada, consolidada, que a imunidade parlamentar material e processual não atinge os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Se da tribuna um deputado cometer um crime contra a honra, seja com relação a um colega, seja com relação a qualquer cidadão brasileiro, ele não tem imunidade com relação a isso. Até porque a situação, a vida do parlamento, que vem do latim parlare, conversar democraticamente, seria inviabilizado se houvesse xingamentos, ataques à honra dos companheiros, dos colegas parlamentares. Então, até em proteção do próprio cotidiano dos parlamentares, o Supremo assentou esta jurisprudência. Portanto, os inquéritos abertos
pela Polícia Federal, certamente levar em consideração esta não imunidade no que diz respeito aos crimes contra a honra. Rapidamente, para terminar, senador Petecão, porque quero dizer o seguinte, não há de forma nenhuma programação no sentido do desencarceramento, de forma nenhuma. Nós estamos fazendo um levantamento num universo de mais de 650 mil presos para saber aqueles que estão ocupando lugares de outros presos perigosos indevidamente. Se tem direito à progressão de regime, se já cumpriram a pena, etc. Também não temos leniência com nenhum tipo de crimes. Aliás, respondendo ao senador Fabiano Contarato, nós estamos dispostos, sim, a estudar a ampliação da permanência dos infratores menores de idade que cometeram atos infracionais graves por mais tempo nas instituições de recuperação. Portanto, estamos sim estudando isso com amplo debate público e com consultas às forças de segurança de todo o país, novas regras de enfrentamento ao crime. Aquilo que os americanos chamam nas Forças Armadas de Rules of Engagement, ou seja, o uso progressivo da força. A força letal só será utilizada em último caso. Isso acontece em todos os países civilizados. E, aliás, esse procedimento foi muito bem iniciado por um coronel da Polícia Militar de São Paulo, chama-se método Giraldi. Giraldi. Aliás, eu tive hoje de manhã estudando, é um método que exatamente estabelece o uso progressivo da força. Aqui o doutor Sarrufo sabe disso, é um método que está sendo aplicado em vários estados pelas polícias militares locais. Justamente dizendo isso, só se emprega a força letal em último caso. Isso na proteção do próprio agente de segurança. Acho, presidente, que cumpri minha missão, falei até um pouco demais, peço escusas, mas estou sempre à disposição de Vossa Excelência, dos eminentes pares, para voltar sempre que for necessário. Como o ministro